Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, povo brasileiro, queremos também cumprimentar os visitantes que nos honram nesse momento com sua presença. Venho, senhor presidente, nesta oportunidade, ocupar a tribuna da Câmara dos Deputados para apresentar o meu desconforto com a situação dos aposentados brasileiros, aposentados e pensionistas, ante a falta da disposição generalizada que chegamos ao fim do fator previdenciário e todos os problemas por eles causados. Precisamos chegar a uma solução para que esse problema que tanto aflige aqueles que se dedicaram pela maior parte da sua vida à atividade que escolheram e agora se veem, me desculpe, o uso da linguagem coloquial, sem pai e sem mãe, pois não lhes dão dados os meios que possibilitem ter uma velhice digna diante da penúria que são submetidos em decorrência dos proventos que pedem, em muitos casos, ser considerados esmola. Não bastasse a situação vejatória, os aposentados ainda sofrem com a perspectiva de que seus dependentes poderão viver em condições ainda piores, senhores deputados, quando se tornarem pensionistas ou aposentados em caso de óbito titular. São muitos os casos que os pensionistas não têm direito à integridade da pensão, uma situação totalmente injusta que lhe impõe viver de forma muito restrita. Quero, por outro lado, aplaudir a iniciativa do governo federal, senhores deputados, que se distanciou da intransigência da administração anteriores e deu sinal verde para a negociação que visam finalmente o fim do fator previdenciário. Autorizar a finalização dos estudos para que possa fazer o anúncio oficial no dia 12 de setembro, se Deus quiser, data da nova reunião com os sindicalistas e aposentados e pensionistas. A presidente mostra a disposição para corrigir uma das maiores injustiças praticadas até hoje neste país contra os aposentados e pensionistas. Imposta esta injustiça aos trabalhadores, pois citando apenas alguns de seus defeitos mais nefastos, esse fator diminui consideravelmente os valores das aposentadorias, penalizando os trabalhadores que mais contribuem e ainda faz com aqueles que entram mais cedo no mercado de trabalho continuem contribuindo por mais tempo. Tenho que ressaltar que a iniciativa do governo, embora louvável e ainda muito tímida, pois conforme informação do ministro Gilberto Carvalho, por enquanto não há como bater o martelo, considerando que essa é uma discussão tranquila, que não é uma discussão tranquila, nem dentro do próprio governo. Lá no governo eles não se entendem. Mas graças a Deus, o ministro do Trabalho, que é um catarinense, Manuel Dias, está fazendo um esforço extraordinário para chegar a esta conclusão. Além de todos os problemas gerados pelo odioso fator previdenciário, o impasse nessa negociação por sua extinção gera ainda outro efeito, mais imediato e mais danoso. Impede o aumento real para as aposentadorias e pensão que ganham acima do salário mínimo. Não podemos, senhor presidente e senhores deputados, ficar impassível diante da tamanha injustiça. Isso não se coaduna com a tradição deste parlamento, notariamente opositor de qualquer tipo de discriminação, preconceito e injustiça. Somos representantes do povo e de uma sociedade empossadas numa função pelo legítimo voto popular, razão pela qual temos o dever de agir, cobrando do governo maior celeridade neste processo. Podemos facilitar, constatar o conceito geral que o fator previdenciário não irá solucionar o problema de fluxo de caixa da Previdência, ainda que ele faz sérios prejuízos a esses contribuintes. Esse considerar o fator de que a própria Presidência da República já se mostra disposta a extingui-lo, que seria o empecilho para dar início imediato à iniciativa. Quero, neste pronunciamento esperançoso,
de que certas cenas lamentáveis venham a fazer parte do passado, com aqueles que os aposentados se virem compelidos de fazer a única coisa que lhe resta, senhores deputados, fazer greve de fome. Acho, senhor presidente, que é um dos gargalos deste país, é a situação dramática que vivem os aposentados e pensionistas do Brasil. Não é justo, não é lógico nós ver aqueles que tanto fizeram por essa pátria, que tanto trabalharam e contribuíram, chegar no final da sua vida em estado lastimável. Ainda mais grave, deputados, é o estado dos pensionistas, aqueles que se aposentaram por deficiência física. Esses estão numa situação terrível. O pensionista é um dos fatores graves desta nação. Por isso, na esperança que a Presidente da República chame esses ministros da Previdência Social, ministro do Trabalho, da Casa Civil e tomem providência urgente para, já encerro, para acabar com essa situação lamentável que vive o pensionista e o aposentado brasileiro do INSS. Às vezes a gente sente até vergonha, deputada Amauri, ver a situação deles. É claro que não é culpa deste governo, só deste governo. Tem parcela de culpa sim, mas isso vem longo da história brasileira, vem esse estado lastimado. Por isso, nós temos certeza que vamos resolver de uma vez por todas essa situação dramática que vive o aposentado brasileiro. Diante da importância do fato, senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência a publicação nos anais das casas, de modo especial na Voz do Brasil. Muito obrigado.